o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, que assumiu como diretor-presidente, no finalzinho de janeiro desse ano, o vice-almirante da Marinha, o Anatalício Risden Júnior. Fiz aí, em tom de brincadeira, a questão de você estar limpando gaveta já, mas é que está se encaminhando, provavelmente, para o final de um mandato que pode levar mais 1, 2, 3 meses, mas tudo indica que vai para um final de mandato à frente da Itaipu Binacional. Nessa fase, qual é o planejamento? O que é que faz? O que é que ainda consegue ser concluído? É mais uma reta de chegada ou tem coisas novas que ainda podem ser implementadas na sua gestão? Eu acho que esse não é tema de gestão. Eu acho que é um final exitoso de toda uma administração de 4 anos. Então, o que nós estamos nos preparando? Nós já estamos ultimando um relatório que mostra tudo o que aconteceu nesses 4 anos, a gestão, tudo que nós fizemos. Essa é uma parte que nós já estamos praticamente ultimando. A segunda parte, nós estamos já passando, vamos passar pelo Conselho de Administração, o planejamento estratégico dos próximos 4 anos. Então, o que a gente quer entregar? Quem sentar, em planejamento, normalmente, como é que ocorre isso? O ano, digamos, que você assume, você cumpre o planejamento anterior e você tem um ano para você planejar para frente. Então, o que a gente quer entregar para quem vier depois é este ano todo planejado, esquematizado e pronto. E a pessoa teria um ano para planejar. Isso não quer dizer que será cumprido dessa maneira, pelo menos em termos de planejamento, porque tem um fato muito importante que eu vejo. Eu sou oficial de marinha, eu sou um vice-almirante, realmente tenho toda a experiência, mas eu sou um profissional da área econômica financeira e saí da marinha, fiquei quase 3, 4 anos na Fundação Getúlio Vargas, então eu sou um profissional dessa área. E como profissional dessa área, eu gostaria de entregar uma empresa enxuta, planejada e pronta para continuar trazendo à sociedade todo o retorno que ela merece. Houve uma implementação de obras estruturantes que ficam mais visíveis para a população no geral, porque, ao mesmo tempo, outras coisas continuavam o seu curso dentro da Itaipu Binacional. Numa nova gestão, independente de ser um outro modelo político que talvez venha por aí, esse tipo de investimento nas estruturas para que as cidades possam ser beneficiadas aqui em toda a região oeste do Paraná é irreversível? Na minha avaliação, sim. Por quê? Primeiro, porque a sociedade viu que é possível isso ser feito. E eu tenho certeza que a sociedade vai cobrar de quem esteja na nova administração que esse tipo de atuação permaneça na mesma linha. Aí os senhores podem me perguntar, por que não era feito anteriormente? A minha resposta é só uma, planejamento. Se você sentar e planejar, quem vem depois, executa. Você muitas vezes leva tempo, nós levamos algum tempo planejando e depois disso foi só executar. O que a gente gostaria e estamos tentando deixar pronto é um planejamento. E aí a escolha de quem vai administrar, aí é o gestor. Perfeito. Dante Quadra retornando aqui no bate-papo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A Itaipu participou agora há pouco da COP22, que é a Cúpula Mundial do Clima, né? E qual que é a importância da hidrelétrica participando desses eventos de meio ambiente, diretor? Olha só, esse é um exemplo para que nós brasileiros tenhamos orgulho de Itaipu. Desde 74, Itaipu tem medidas ambientais que são exemplo do mundo. Por exemplo, toda a nossa represa ela tem uma mata ciliar, 200 metros, até mais, em todos os 170 quilômetros. São 1.300 quilômetros de um lado e mais 1.600 do outro. Isso é um exemplo para o mundo. Então, nós já ganhamos prêmios internacionais da ONU, somos reconhecidos mundialmente por isso. Eu muitas vezes recebo embaixadores de outros países que vêm ao Brasil, vêm a Itaipu para conhecer o modelo de gestão binacional, que eles querem entender como é que 2 países conseguem administrar uma empresa como Itaipu e ter o sucesso que tem, conhecer as nossas medidas ambientais que são vistas, como eu disse, premiadas internacionalmente, e toda vez que vamos na COP27 agora que tivemos no Egito,
As palestras que Itaipu colocou foram excepcionais. Tanto é assim que o Brasil foi escolhido para 2024 o Encontro Internacional de Energia Limpa, do G20, e será na cidade de Foz do Iguaçu e a sede será Itaipu. E por quê? Pelo exemplo do que é Itaipu para o mundo. Então, lá fora, muitas vezes, falam de nós brasileiros, mas nós temos muito a ensinar para todas as pessoas. Essa questão da energia limpa ultrapassa a questão das hidroelétricas, né? E além disso. Com certeza. Nós temos a nossa matriz, eu vou buscar os números de cabeça agora. O mundo tem cerca de 20 e pouco, ou 18 e pouco de energia limpa em todas as matrizes. Nós já estamos acima de 50% de energia limpa como um todo. Agora, se falarmos só de hidrelétricas, nós temos 85% de energia limpa com as hidrelétricas. Nós somos um exemplo para o mundo. E é importante o brasileiro ter orgulho disso, que muitas vezes são falados, a situação, todos os senhores estão acompanhando da guerra, o que aconteceu na Alemanha, voltando a usar carvão, uma série de coisas, e nós temos uma matriz extremamente limpa e exemplo para o mundo. Nós tivemos, em alguns anos, sempre de novo aparecia o tópico da provável falta de energia elétrica no país. Como é que está nesse momento o todo? Assim, tem energia suficiente para bancar aquilo que se espera com o crescimento econômico? É interessante que este governo teve uma máxima de planejamento. Então, foi lançado... A parte do sistema elétrico nacional, ele tem 10 anos, 30 anos e 50 anos de planejamento. Então, nesta visão de 10 anos, todo ano, você faz uma projeção dos próximos 3 anos. Então, a previsão do que eu conheço, do que eu li, que nos próximos 10 anos você tem contratação de energia levando em condições a CNTP, quer dizer, o crescimento tendo na faixa de 3%, uma série de parâmetros. Dentro desses parâmetros, temos energia suficiente para atender o nosso parque. Diretor, em relação a... só uma curiosidade isso, vou fazer um trocadilho, a COP, que teve lá no Egito, e a Copa, que tem lá no Catar nesse momento. Naquelas luzinhas todas nos painéis lá de Itaipu, muda muito quando tem jogos no acompanhamento, no consumo de energia? Olha, é interessantíssimo isso. Nós acompanhamos, quer dizer, eu recebo todo dia, pela manhã cedo, quando chego, como é que está essa produção de energia. E durante o dia tem o acompanhamento. Então, quando entra o jogo da Copa, existe um fato que nós denominamos, em termos técnicos, rampa. O que é a rampa? Você tem uma demanda que está acontecendo no país, repentinamente ela sobe de um ângulo muito forte. E Itaipu, nesse ponto, ela é extremamente útil para o Sistema Integrado Nacional, porque eu consigo entrar no sistema e atender essa rampa de uma maneira muito eficiente e eficaz. Então, acontece isso. Quando nós brasileiros estamos lá torcendo pelo Brasil, na realidade todos ligamos a televisão, estamos em casa, uma série de pontos. Que é interessante isso aqui, que no intervalo, muitas vezes você tem a rampa quando começa o jogo, aí você tem intervalo, ela volta um pouquinho e depois ela volta para ter essa questão. Então, há uma modificação real na nossa produção de energia durante os jogos. Que legal a informação. Cida Costa, voltando aqui no bate-papo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. O senhor falava de limpar a gaveta e a gente conversava fora do ar. Essa troca possivelmente pode acontecer quando? O Dante lembrava fora do ar que o presidente anterior, Samek, ficou algum tempo ali para fazer a troca. Tem alguma expectativa sobre isso, de troca? Não vou perguntar o nome, porque a movimentação política brasileira ela é bastante grande e muitos falam, é um nome, é outro nome, né? Então, fica nisso. Tem expectativa de quando isso poderia acontecer? Olha, a minha expectativa de tudo que eu tenho conversado seria final de janeiro, meados de fevereiro,
talvez tenhamos já o nome de quem vai substituir aqui como diretor-geral brasileiro. Mas isso depende ainda e muito da escolha do ministro das Minas e Energia. Eu acho que a partir do momento que ficar definido quem será o ministro de Minas e Energia, eu acho que esse ambiente clareia bastante. Pela minha experiência de transição, até que seja escolhido o ministro, existem inúmeros nomes que são lançados, são colocados, são atribuídos. Então, respondendo propriamente a sua pergunta, a minha intenção é estar preparado para meados de fevereiro estar entregando a nossa Itaipu Binacional. Que balanço que o senhor faz do momento na gestão de Itaipu, das experiências que o senhor teve anteriormente, contando do trabalho como economista, e o que o senhor visualiza para a empresa para os próximos anos? Independente, eu acho que quem é o gestor que vai estar lá, o que o senhor visualiza para a vida de Itaipu? Eu acho que quem chegar em Itaipu é uma pessoa de muita sorte. Por quê? Nós vamos ter equacionado a situação da dívida, vamos entregar com a dívida totalmente paga, vamos equacionar a situação do valor da tarifa, o acerto com o Paraguai está muito perto, vários parâmetros necessários estão prontos, falta apenas um parâmetro para definirmos a tarifa de 2023. A empresa está toda essa parte toda de obras, tudo isso foi um aprendizado que nós não sabíamos, nós não somos um banco de fomento, mas aprendemos os cuidados, as situações, do que nós poderíamos ter. Então, eu acho que quem chegar vai encontrar uma empresa organizada, vai encontrar uma empresa que está pronta para dar prosseguimento. Então, é uma pessoa de sorte. Presidente Bolsonaro, o senhor esteve em Brasília nos últimos dias. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ação de investimentos de Itaipu com Foz do Iguaçu, o presidente Bolsonaro, alguma tratativa que sempre teve sobre essas obras acontecerem? Cida, o que eu posso colocar ele conversou comigo uma única vez e ele me disse só uma coisa: vá e faça de maneira correta. Depois disso, éramos nós, ele nunca interferiu. Eu, quando fui designado para ser diretor aqui de Itaipu, em janeiro, diretor-geral, ele me chamou, fez o convite e eu perguntei, as instruções? Não, vá, escolha teus diretores e fica válido o que eu te falei no primeiro dia. Então, ele sempre deu muita liberdade a você fazer e procurar fazer o que é correto. Nesse ponto, ele nunca interferiu aqui em Itaipu, nem indicação de pessoas, nem buscar recurso para A, B ou C. O que ele sempre cobrou foi ter um governo íntegro e um governo honesto. O senhor falou agora há pouquinho da questão da tarifa para 2023 na negociação com o Paraguai e que apenas um parâmetro está faltando para fechar essa negociação. Traduz isso um pouquinho mais em feijão e arroz, assim, para a gente entender um pouco melhor o que é que falta e o que é que isso traz como impacto. Basicamente, são 4 parâmetros, eu não vou falar dos outros 3 que estão fechados, e um é a despesa da empresa, PMSO que nós chamamos, pessoal, material, serviço e outros, é onde está incluída essas obras. Então, este valor que será dividido entre o Brasil e o Paraguai é que está em discussão esse momento. E deste valor é que vai sair uma tarifa em relação a isso. Quer dizer, a quantidade de recursos versus o preço para o consumidor brasileiro é que está essa discussão. Diretor Riesling, conta para nós e para quem está nos acompanhando, ainda nessa gestão que o senhor está lá como presidente, poderemos ter algum desfecho quanto ao mercado público? Está meio enroscado essa obra, né? Eu diria o seguinte, você lembra que eu falei, o principal de qualquer obra é planejamento. Então, o que a gente fez do mercado público? O mercado público está pronto. Mas nós não queremos entregar para a sociedade algo pronto que eu ainda tenho que ter o habite, tenho que ter o corpo de bombeiro. Então, nós estamos nessa fase resolvendo todas essas questões. Do prédio em si. Do prédio em si. E estamos ultimando essa lá. Eu sei que as pessoas estão apreensivas que você chega, o prédio está todo pronto. E nós fizemos um outro ponto. Nós chamamos o BNDES e solicitamos um apoio para o BNDES, e ele está acostumado a fazer isso, fez no nosso Parque Nacional, fez em outros lugares, um planejamento
para o nosso mercado municipal. Do mix de empresas, assim? Então, tem todo um estudo, temos 2 estudos que nós vamos entregar. A decisão do que vai acontecer neste momento, nós estamos com a intenção de passarmos para a municipalidade, mas estamos com uma orientação maior de aguardarmos um pouquinho, terminarmos esse planejamento, que eu acredito que no início de janeiro vai estar pronto, e aí sim ver quem estiver chegando, porque não adianta eu tomar atitudes agora para serem revertidas. Eu prefiro aguardar um pouquinho e conversar com a transição e entender da transição o que eles querem. E tentar alinhar, é claro que eu vou defender todas as minhas ideias de planejamento, de entrega, disso, daquilo, de maneira que o mercado municipal seja um exemplo, como nós temos em São Paulo, temos em outras capitais do mundo, Madrid, e todos os locais. O meu sonho e esse planejamento é justamente para que isso ocorra. Nós estamos em tratativas com o prefeito, já bem adiantadas, mas temos que aguardar um pouquinho. Agora foi a orientação que eu recebi em Brasília, de aguardar um pouco a transição. Perfeito. Aquela questão que chegou também a ser iniciada, a questão do repasse das casas ali da Vila A, isso também está nesse compasso de espera? Nesse sentido, a empresa, eu sou talvez a maior imobiliária de Foz do Iguaçu, temos quase 1.000 casas lá que estão sob coordenação de Itaipu. E já houve uma decisão de vendermos essas casas. Então, o que nós estamos fazendo? Íamos fazer um movimento mais forte, mas tem um impacto social muito alto. Então, o que nós estamos fazendo? Todas as casas vazias nós estamos fazendo leilão e vendendo. E vamos continuar nessa parte. A segunda fase, que nós estamos quase prontos, ainda dentro do planejamento, é buscar uma estrutura jurídica que me permita vender para os ocupantes. Então, esta questão, porque eu não posso, eu como empresa, eu não posso vender para você só porque você está morando lá por R$10. Eu não posso fazer isso. Então, nós estamos buscando um amparo legal de maneira que permitisse que nós vendêssemos num preço justo para as pessoas que estão ocupando essas casas. Agora, continuamos firme e forte, todas as casas vazias nós estamos leiloando. Fizemos já 2 leilões, estamos indo para o 3º nesse final de ano. Eu não sei o número de casa. 17, acho 17, se eu não me engano, o número tem lá. E está pronto para ser lançado o leilão. Ainda vamos decidir com a diretoria se lançamos agora ou lançamos em janeiro. Tem uma pergunta de um internauta, eu não me recordo aqui o nome, já eu busco, sobre a possível construção do hemonúcleo aqui em Foz do Iguaçu. Se o senhor tem alguma informação sobre isso? Aliás, deixa eu ver aqui, não, só o telefone 1648, o final, que pergunta essa questão desse projeto do possível novo prédio para o hemonúcleo aqui em Foz do Iguaçu, que mais uma vez a Itaipu tem lá a sua participação. Eu acho que a gente tem que procurar ser eficiente e eficaz no que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente tem que entregar a quem conhece e sabe fazer. Essa a minha cabeça funciona dessa maneira. Então, nesse sentido, quem toca todos os hemonúcleos do Estado do Paraná? É a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, o que Itaipu está propondo? E nós estamos em negociação com o Estado do Paraná. Nós construímos, mobiliamos, entregamos o hemonúcleo pronto. Agora, quem sabe operar é o Estado do Paraná. Então, a ideia é construirmos. Nós tínhamos um projeto já de construção, nós recuamos um pouquinho, porque o que eu vejo e que tem dado um bom resultado, e que no início nós sofremos um pouquinho. Não adianta você começar uma obra, eu sempre brinco, o japonês leva 10 anos planejando e 1 ano construindo. Nós planejamos 6 meses e 20 anos para construir. Então, o que nós colocamos como parâmetro? A gente só dá partida numa obra com o projeto executivo pronto. Era só abrir a licitação. Com isso, a gente educou muito o processo e dessa questão do hemonúcleo que estava lá, ainda estava no meio do caminho. Então, a gente recuou, sentamos com o governador, eu sentei pessoalmente com o governador do Paraná, no sentido de que o hemonúcleo seja operado
pelo Estado do Paraná, mas Itaipu vai entregar um prédio pronto, montado, qualificado, com tudo que for necessário, só para a operação da continuidade. A informação era verdadeira. A informação é verdadeira e bem encaminhada, né? Só uma questão de finalização. Comandante da Itaipu Binacional, do lado brasileiro, o Anatalício Risney Júnior conosco aqui no dia de hoje. Vamos arredondar aí que o senhor esteja há 1 ano à frente já da presidência. Vai até janeiro, mas enfim, né? Mais ou menos 1 ano. Nesse período, o que é que lhe deu mais satisfação e o que é que ainda falta realizar para poder, quando houver a troca, sair assim dizendo, fiz aquilo que eu queria? Olha, eu vou voltar para um lado pessoal, se me permite. Quando terminou a transição, o presidente me chamou e me convidou para várias coisas e eu não aceitei. Eu achei que eu já tinha cumprido e que eu queria voltar para casa, cuidar dos meus filhos e curtir a vida tem lá. E aí ele me convidou para vir para Itaipu. Aí isso me balançou. Por que que me balançou? Primeiro, que meu pai e minha mãe nasceram em Foz do Iguaçu. Meu avô chegou aqui, não era nem uma vila ainda. Então, eu acho que era um resgate às origens, voltar para cá e poder entregar à cidade o meu conhecimento, tudo que o país, a Marinha e o Brasil me deu de estudo, de experiência, de vida pessoal, o que eu poderia trazer para a sociedade. Então, a pergunta que você me faz, eu diria o seguinte, como financeiro e depois agora como diretor-geral, eu me sinto realizado pessoalmente, até me emociono um pouco aqui, de ter cumprido essa tarefa. Então, eu acho excepcional. E o que eu gostaria que ficasse registrado? Que nós temos que tornar a Foz do Iguaçu o primeiro destino de turistas de todo o Brasil. Eu sempre lanço esse desafio e a estruturação, aeroporto pronto, cataratas encaminhados, tiramos os caminhões aqui de dentro, nós investimos várias ações que eu posso colocar na área de turismo, de orientação, de colocação. O que precisa? A sociedade de Foz do Iguaçu se organizar e colocar isso como um projeto, e um projeto começa pelo primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é o Natal deste ano, onde conseguimos congregar muita gente, muitos ensinamentos, e esses ensinamentos têm que ficar. Essa seria o meu desejo para a cidade de Foz do Iguaçu. Antes da próxima pergunta do Dante Quadra, só um registro, essa questão da emoção, a mim sempre alegra muito, porque aí está a questão da humanidade. É o humano à frente daquilo que toda a parte técnica de conhecimento acaba tendo que colocar em prática na sua atividade, e parabéns por isso. Dante Quadra. Eu tenho uma curiosidade. A gente fala sobre horário de verão, né? E a volta e não volta, e aí tem toda uma... O horário de verão, ele existiu por uma questão técnica, a economia de energia, se economizava energia. Aí, pelas tantas, resolveram, né, analisar que não havia mais essa economia, então não justificava mais o horário de verão. Hoje me parece que a discussão está mais pela opinião popular, de gosta ou não gosta. O senhor que trabalha hoje nessa área, embora não tenha a ver com Itaipu, né, horário de verão, mas em questões mais técnicas, né, existe mesmo essa economia? Como que funciona hoje essa questão do horário de verão? Se faria necessário ainda? Eu sempre brinco que a gente não tem que olhar a foto, a gente tem que olhar o filme. Então, existia o horário de verão que, repentinamente, o pessoal do Nordeste passou a não acompanhar. Por quê? Porque lá nasce muito mais cedo, não tinha essa necessidade, neste caso, né, de estender o horário e tudo isso. E eu não sou especialista na área, mas o meu diretor técnico, um dia eu fiz essa pergunta para ele. E ele sentou, me mostrou um monte de gráfico para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, me provando tecnicamente que o efeito era nulo. Então, não justifica. Tem que trazê-lo um dia aqui, que ele vai te dar a explicação técnica perfeita. O que eu sei é que ele me convenceu, por tudo que ele me apresentou tecnicamente, que, na realidade, o efeito de economia, ele não estava, digamos, trazendo os benefícios que talvez pudessem trazer. Mas posso aproveitar algo que, falando um pouquinho de emoção, ontem nasceu as 2 onças, acho que não tem nome ainda, né, Estela? Não tem nome. Nasceram as 2 onças
No dia da onça. No isso dia que da foi, onça, isso. nasceram as 2 novas oncinhas lá de Itaipu. Do refúgio? Do refúgio, e justamente mostrando que nós não temos só um cuidado ambiental, nós também temos a questão das onças, que nós temos a preservação As arpias. as arpias e vários outros animais, onde Itaipu faz um trabalho muito bonito. Eu até, quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer o nosso parque. Vai ser feita a eleição do nome das onças, Estela, será? Que já não está definido, provavelmente, né? Aliás, isso traz uma grande participação popular. Aliás, a atriz Cristiana Oliveira, a Juma, da primeira edição de Pantanal, acho que ainda está em Foz, né? Ela chegou ontem, ainda ela estava por aí. Ela foi no refúgio, porque ela vai ser a voz da onça, ela vai fazer a divulgação de preservação, né? Então ela vai fazer a voz da onça pintada, né? Ela é ela foi eleita aqui no Brasil como a representante das onças pintadas pela história dela com a novela, né? E ela tá aqui por Foz do Iguaçu. Ontem estava no centro de recepção de visitantes da Itaipu, né? E aí, se souber fazer a voz de onça fiote, né? Ela deve saber, sim. Ela fez lá no Pantanal de 1990. Isso, é bem interessante. Nessa área ainda de curiosidades, assim, o relacionamento pessoal com o diretor paraguaio, não o diplomático, o profissional, como é que é relacionamento pessoal com a diretoria da outra margem? Posso fazer uma brincadeira aqui para o nosso ouvido? Você favor. É casado. Sim. É a mesma coisa. É um casamento que é indissolúvel, só que não tem os privilégios do casamento. Eu digo que é um dia a dia onde tudo é por consenso, tudo é negociado. E graças a Deus, talvez eu tenha alguma experiência de negociação, não só no Brasil, mas internacional também. Nós estávamos com alguma dificuldade e, a partir do momento que eu assumi, eu busquei no embaixador Cáceres sentar com ele e dizer o seguinte: vamos conversar e ser amigos. E, a partir disso, tudo fica mais fácil. Então, criamos a confiança, criamos aquela situação que o fio de bigode vale mais do que tudo que está assinado. Uhum. E este relacionamento virou tão excepcional que hoje eu o considero como um amigo pessoal. Eu tive uma situação de ordem pessoal nesse final de semana muito triste, e ele fez questão de me ligar, conversar, saiu da esfera do profissional e entrou na esfera do pessoal. E ele me recebeu, eu estive em Assunção, ele fez um jantar para mim com a família dele, então mostrando que o relacionamento pessoal é algo muito importante nas relações humanas. É uma bela informação. Aliás, é um casamento, mas que do lado paraguaio o parceiro troca muito constantemente, né? Aliás, tivemos trocas, acho que do lado paraguaio há pouco tempo. Inclusive, troca muito de humor. Também. Diretor-geral brasileiro, agora há pouco o senhor dizia da importância da marca desse final de ano, com a programação em torno do Natal aqui de Foz do Iguaçu, com esse envolvimento da Itaipu Binacional, e também na questão que exigiu um certo planejamento diferente. Para evitar aquele negócio assim, na última hora, recorre a Itaipu, banca aí, paga que aí a gente faz. Ou seja, planejar isso um pouco melhor para que essa marca possa ir crescendo e esse negócio envolvendo a comunidade como um todo. Citou Gramado como um dos exemplos que a gente sempre cita, porque lá a organização conseguiu envolver as pessoas de toda a região, das cidades circunvizinhas, todo mundo está envolvido nesse negócio, não é só para quem vai visitar Gramado, mas também todas as pessoas ali têm benefícios diretos e eles compraram a ideia. Nesse sentido, essa construção, para que esse planejamento um pouco médio, longo prazo, para que isso se fixe aqui na região, está bem encaminhado? Olha, eu diria, o Almirante Vieira, que é o meu assessor, ele ficou responsável direto para estruturar isso. Então, ele tem rodado a CIF, o Sindicato dos Hotéis, a parte toda de turismo, tudo isso, colocando essa imagem. E o que eu vejo para isso acontecer? Você tem que ter um arcabouço legal por trás.
É isso que Gramado fez. Ele conseguiu um arcabouço legal onde não é dar privilégio ao comerciante ou quem está ali, é dar condições para ele estruturar isso e ele injetar recursos nessa parte. O que eu vejo aqui de Foz do Iguaçu? Você tem uma rede hoteleira excepcional, acima da média, e só que nós precisamos fazer o seguinte, melhorar a qualidade do atendimento. Você tem um atendimento, eu conheço, já viajei, digamos, profissional, melhorar. A parte do Rede de Hotéis já fez isso, fez uma escola, está investindo nisso, nós estamos auxiliando. Você tem a Avenida Brasil ali, que eu acho que tem um potencial de turismo excepcional. Eu sei que eles já sentaram para esse Natal, começaram a conversar. Então, eu diria que as bases estão lançadas. Agora, não adianta Itaipu querer fazer. A sociedade tem que querer e cobrar dos seus governantes, dos seus principais atores, que eles sentem e vejam. Eu vou dar um exemplo de algo que eu vi e que me chamou a atenção, foi a cidade de Cascavel. Na cidade de Cascavel, eles já me chamaram umas 2 ou 3 vezes para participar de determinadas reuniões e estava lá, os representantes legais da cidade ou coisa, mas tinha população, tinha comerciante, tinha empresário, tinha todo mundo sentado numa grande mesa e havia discussão dos fatos, do que era o anseio deles versus das possibilidades que teria. Então, me chamou muito isso. O que é isso? Isso é a sociedade participando das decisões do que é importante para a sua cidade. Eu acho que isso que Foz do Iguaçu já começou e ela tem só que valorizar. Diretor Risden, o que é que a gente não perguntou, que tema a gente não tratou, que o senhor não quer perder a oportunidade de falar com a comunidade pelo microfone da cultura ainda hoje? Bem, eu diria que, como resumo da nossa conversa, que nós investimos quase 2,9, investimos não, nós estamos prontos a produzir 2,9 bilhões de megawatts produzidos. É uma nova marca de Itaipu. É uma marca que não é recorde, mas é uma marca mundial que nenhuma outra hidrelétrica já produziu tanto. Então, nós vamos chegar no final deste ano com 2,9 bilhões de megawatts produzido, que é uma marca que é, como eu digo, Itaipu é grandiosa e tem grandes marcas aqui. E nós, novamente, nós vamos chegar, neste ano, a quantos? 25 milhões de visitantes na Itaipu. É uma marca também. Então, acho que são pontos mostrando que se você se organizar, planejar e seguir aquele norte e trazer todo mundo para esse norte, eu acho que nós conseguimos atingir os objetivos, como eu falei, planejado lá nos primeiros dias de 2019. Olha, tem o seu fã-clube aqui pelo WhatsApp, não está pequeno não, mas tem um aqui que eu quero registrar. Em 1916 a 1920, diz aqui o ouvinte, o Rorato, tivemos como presidente da Câmara Municipal de Vereadores em Foz do Iguaçu, o senhor Jacinto Palacim, e compondo a Casa de Leis, os vereadores, ele cita aqui Fidelis Alves, Jorge Sanvas, Marcelino Risden, Matias Peters, Oswaldo Requião, ou seja, está dizendo aqui que a família, né, Risden, presta serviço há mais de 100 anos aqui para a região de Foz do Iguaçu. Poxa, obrigado, é meu avô. Seu avô? Meu avô foi 4 mandatos de vereador, ele foi juiz de paz, meu avô era um exemplo aqui para a sociedade e tem muita gente, em Curitiba, na minha infância, de vez em quando algumas pessoas me procuravam falando do meu avô. Então, eu acho que, como eu disse, a minha volta para cá foi muito no sentido de continuar o trabalho dele. Olha, que legal. Muito obrigado, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o Anatalício Risden Júnior, que hoje esteve conosco aqui no Contraponto da Cultura. Muito obrigado pela sua presença. Bem, eu que agradeço, Nélio. Eu acho uma oportunidade muito interessante e eu sempre digo uma coisa, vou dizer, o maior valor que uma empresa tem é o seu pessoal.
mas nós temos que valorizar as pessoas. E eu acho que a oportunidade que eu estou tendo aqui de conversar com a sociedade é valorizar as pessoas da nossa sociedade. Eu que agradeço aí o convite da Rádio Cultura, para mim foi muito importante. E dar os parabéns para vocês, eu já tive outras entrevistas e eu estava com a guarda fechada. E aqui eu me senti em casa, me senti aberto, me senti totalmente sem necessidade de eu ficar medindo as minhas respostas. Eu respondi de coração todas elas. Muito obrigado. E ficou visível isso, nós agradecemos também por esse